Paz do Senhor, estou aqui mais uma vez para deixar uma rápida palavra de Deus para o seu coração. Eu quero ler com vocês em 1 Samuel 16, que diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? A Bíblia vai nos relatar em 1 Samuel que Deus rejeita Saul como rei. E Deus rejeita Saul pela sua desobediência, porque Saul, sendo rei, quis ocupar o lugar do sacerdote e sacrificar no lugar do sacerdote. E essa não era a ordem de Deus para Saul. Então Saul é um exemplo de alguém para nós que começa bem com Deus, mas que termina mal. Ele começa de uma maneira agradável aos olhos de Deus, mas termina sendo rejeitado por Deus. E isso é um exemplo para nós, para que nós não sigamos esse caminho da desobediência. E aí Samuel sente medo de ir até a casa de Jessé, porque Saul certamente o perseguiria, mas Deus dá ordem para Samuel para que ele sacrificasse uma bezerra e que ele fosse à casa de Jessé, que tudo daria certo. E assim ele fez. Quando o profeta Samuel chega à casa de Jessé, o belemita, logo Jessé apresenta o seu filho primogênito para ele, porque essa era a tradição. O primogênito, ele sempre tinha as oportunidades melhores. E toda vez que Deus muda o jeito de falar conosco, a gente se confunde, né? A gente corre o risco de errar, porque às vezes a gente está tão acostumado com os padrões feitos, né? Tão acostumado de olhar, porque Deus fez aquilo com o outro, Deus tem que fazer comigo, que a gente fica esperando que aconteça o mesmo. Mas o nosso Deus não é um Deus de mesmice. Ele não tem uma regra. Cabe a nós somente obedecer o que ele fala. Não adianta a gente ficar esperando porque aconteceu na vida do outro, tem que acontecer na minha vida, porque Deus é um Deus de novidade, de surpresas. Vamos ver Moisés. Certa vez faltou água, Moisés orando a Deus, Deus disse a Moisés: fere a rocha, porque de lá vai sair água. E Moisés obedeceu, ele foi lá e feriu a rocha, e de lá jorrou água. Mas passou-se um tempo, em outra oportunidade, faltou água novamente, e Deus disse a Moisés: fale com a rocha. Moisés, com aquela cabeça pronta já, né? Se eu ferir a rocha da primeira vez deu certo, eu vou ferir de novo. Mas essa não foi a ordem de Deus. Deus disse a Moisés: fale com a rocha. Mas Moisés foi lá e feriu a rocha. Porque às vezes a gente está preso nos padrões. Às vezes a gente está preso naquilo que a gente já conhece, mas o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Então a gente tem que se desprender disso e nós temos que ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, o que Ele quer para o momento, o que Ele quer para a situação. Nosso Deus é um Deus de novidades. É um Deus que não copia padrões e nós não temos que concordar, temos simplesmente que obedecer. Tem muita gente na nossa geração querendo ser um modelo que ela não se encaixa. Assim foi com Jessé. Ele queria apresentar o seu primogênito e Samuel, por um momento, até pensou que seria o primogênito, porque essa era a tradição. Esse era o costume. E olhando para ele, né, um rapaz bonito, de boa aparência, Samuel logo olhou o exterior, mas Deus, ele não vê o exterior, ele vê o que a gente tem por dentro. E Deus fala: não é esse. E assim, Jessé apresenta todos os seus filhos. A Bíblia nos relata que ele tinha 8 filhos, mas Deus diz: não é esse, não é esse e não é esse. E aí Samuel pergunta: não há mais ninguém? E Jessé responde: existe um ainda, ele está lá no pasto, cuidando das ovelhas, e o nome dele é Davi. E Deus diz: é esse que eu vou ungir e levantar como rei. Então Samuel manda buscar Davi
E a ordem é: ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Samuel unge a Davi como rei e ele volta para Ramá. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi naquele momento. E você sabe o que Davi fez? Davi, após ser ungido e o Espírito do Senhor se apoderar dele, Davi voltou para o pasto a apacentar ovelhas. Na nossa geração, quando Deus fala com algumas pessoas, elas já naquele momento pensam que tem que acontecer. Já não querem mais fazer o que fazia antes. Já querem subir os degraus rapidamente. Mas Davi, sendo ungido por Deus, tendo o Espírito do Senhor se apoderado dele, ele volta a fazer o que ele fazia antes, até as promessas do Senhor se cumprirem na sua vida. Ninguém nasce pronto. Davi primeiro foi para o pasto, num lugar onde ninguém via, e ele foi lá apacentar ovelhas. Com certeza, no dia do abatimento das ovelhas, ovelha foi o primeiro animal que Davi matou. Depois Davi lutou contra lobo, matou urso, matou leão. E depois, futuramente, Davi foi guerrear com o gigante. Ninguém nasce pronto. Nós temos um processo e nós temos que viver esse processo. A nossa geração é uma geração de pessoas que não querem viver processos, pessoas que querem tudo pronto, que não querem adiantar, e eu me incluo nisso. Deus nos faz uma promessa e imediatamente nós queremos o cumprimento das promessas, mas nós vemos que não é assim. Com Davi não foi assim. Deus ungiu ele como rei, Deus levantou ele, o Espírito do Senhor se apoderou da vida dele. E ele voltou a fazer o que ele fazia, era apacentar ovelhas, e ele foi com alegria no coração continuar fazendo o que ele fazia antes, a sua atividade rotineira, até as promessas se cumprirem. Nós temos que aprender a esperar no Senhor o cumprimento das promessas, porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu. A Bíblia nos prova isso. Nós crescemos gradativamente. Deus vai nos aperfeiçoando dia após dia. As lutas diárias não são para nos matar. Ei, eu quero te dizer isso. Essa luta que você está vivendo, ela não veio para te matar, mas ela veio para te aperfeiçoar. Essa luta que você está enfrentando, ela está contribuindo para o teu crescimento. Pode ter certeza disso. Você vai aprender alguma coisa com isso. Guarda tudo que você está passando na sacolinha da experiência, porque eu tenho certeza que isso tudo vai contribuir para o teu crescimento como pessoa, o teu crescimento espiritual. Isso é bagagem para você. Aprenda a viver processos, mas tem um detalhe: fique na casa do Pai. Aprenda a viver os processos, mas não vá embora da casa do Pai. Fique na casa do Pai. A paternidade, ela atrai a unção de Deus. É isso mesmo que você ouviu. A paternidade atrai a unção de Deus. Olha o que a Bíblia nos relata. Ela nos relata que Samuel vai à casa de Jessé, pai de Davi. A Bíblia não nos fala que Deus manda ele ir à casa de Davi, mas à casa do pai. Então eu quero te dizer, suporte o processo que você está passando. Eu sei que é dolorido, eu sei que tem vontade, que tem horas que dá vontade de sair correndo e ir embora, de abandonar tudo, mas é na casa do Pai que você vai ser honrado. É a casa do Pai que atrai a unção de Deus sobre você. Então suporte esse processo, por mais doloroso que está sendo. Davi estava lá no campo, sozinho, esquecido. Ele era o último dos filhos, alguém que não era lembrado, alguém que enfrentava lutas diárias com ursos, leões, lobos. Isso nos representa dificuldades. Cada dia Davi tinha que enfrentar um leão, matar um leão. Não é diferente do que você está passando. Tem dias que você acorda e pensa que não vai suportar, mas você vai conseguir matar esse leão mais um dia. Mas não arrede o seu pé da casa do Pai, porque Deus, ele tem novidade para você. Deus, ele foge dos padrões para te abençoar.
Não pense que o que aconteceu com o outro vai acontecer com você. Para você, Deus tem algo maior. Deus quebra padrões. Deus quebra protocolos para te abençoar. Mas fique na casa do Pai. Essa é a minha mensagem para você. Que Deus te abençoe e que Ele te fortaleça para que você continue firme nos caminhos do Senhor, aguardando as tuas promessas. O que vai acontecer com Davi depois de tudo isso é algo muito maior, mas isso é mensagem para outro dia. Eu quero só deixar essa mensagem para o teu coração. Não importe o que você está vivendo, as lutas que você está travando, por mais que você seja o último da casa do Pai, aquele que você pensa que ninguém se lembra, que está lá escondido no meio do campo, sozinho, mas Deus te vê, Deus cuida de você e Deus dá ordem que ninguém vai assentar à mesa enquanto você não chegar, porque Ele tem unção para derramar sobre você e grande vai ser a honra que Ele vai colocar na sua vida. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia na presença de Deus, que essa palavra possa edificar a tua fé e alimentar esperança no teu coração. É o desejo do meu coração para a sua vida. Amém?